Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e assim mais uma vez nos reunimos sob o seu nome, sob o nome de Mestre Jesus, nos louvando e nos agradecendo pela vida que nos possibilita mais uma vez estarmos juntos, corações unidos, pensamentos alegres, em festa, porque vamos sim nos encontrar com o Evangelho, nos encontrar com a Joana de Ângeles. O benefício é de todos nós que estamos reunidos. Por isso, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, vamos nos reunindo, né? Já temos aqui a Sônia Martins, então nosso boa noite aí para a Sônia. Boa noite para todos vocês que estão aí, já pensando, né, no nosso encontro, no Evangelho, Joana de Ângeles, e com a graça de Deus estamos aqui. Né? Também aí a Bárbara Santana Neri, nosso abraço a vocês, que a paz esteja no lar de vocês, esteja com vocês. Sempre com saúde. Se tiver algum probleminha, vamos correr atrás, não faz parte. Somos seres vivos, sujeitos às intempéries que o dia a dia nos dá, seja na saúde ou em qualquer outra situação, e vamos batalhando para superar as dificuldades. Né? É aquilo que nós precisamos fazer e com a graça de Deus nos esforçamos para fazer mesmo. Por isso, nós temos aqui hoje, para todos vocês, para todos nós, o Evangelho, e nós estamos então no caminho, estamos no capítulo, buscai, né, pedis e obtereis, e nós vamos falar sobre prece. O capítulo seguinte também é todo ele versado sobre preces nas mais diferentes situações, e o que nós vamos ver hoje falar sobre a eficácia da prece, né? Nós vimos a qualidade da prece na segunda-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, da eficácia. A eficácia da prece. E, claro, nós vamos ter também, na sequência, Joana de Ângeles. Vamos localizar aqui a Joana. E nós estamos vendo o livro Convites da Vida, capítulo 4, que nós já estamos, Convite ao Bem. Pois é, o convite ao bem é o tema, então, de Joana de Ângeles, dentro do livro Convites da Vida, que vamos então falar um pouquinho sobre ele, especificamente sobre o bem. Então vamos ver o nosso Evangelho, o que ele nos traz hoje. O Evangelho nós vamos ver aqui com vocês o item 5, o item 6 e o item 7. Vamos lá. Pequena frase de São Marcos, o evangelista, que diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede e obtereis e vos será concedido. É o que nos diz São Marcos no capítulo 11. O Evangelho nos diz o seguinte: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o rosto, desviar, aliás, o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer e, claro, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir no sentido ou outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer.
Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria lógico, aliás, seria ilógico, concluir dessa máxima que o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com o pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias ao interesse deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, e deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará, e não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. É que nos fala o Evangelho, não é? Na sequência, o Evangelho cita, ele é um pouco longo, mas ele cita o caso daquele que está perdido num deserto, né? Ele pede socorro a Deus, tal, e vem-lhe a boa ideia de ir por determinado caminho, quando ele encontra então uma fonte, um oásis, né? Sim, encontramos no deserto, onde ele pôde então saciar a sua sede, encontrar abrigo. E aí vem essa questão da fé. Se ele tem a fé, ele vai, claro, agradecer a Deus, né, pelas boas orientações, para que ele pudesse, por aquele caminho, encontrar ali o alívio das suas necessidades. Agora, se ele não tem fé suficiente, sequer mesmo acredita em Deus, ele vai pensar com ele e para ele que, como ele foi bem em tomar aquela, né, direção, em perseverar, ir por aquele caminho, foi graças à inteligência, à persistência, sem sequer se lembrar que a ajuda pode vir para todos nós pela assistência dos bons espíritos, por nós termos pedido para o nosso coração, por nós termos elevado o nosso pensamento até nosso Pai, acreditando na possibilidade de conseguirmos um bom resultado para aquilo que nós demandamos. O que não quer dizer que nós sempre vamos encontrar. E ali o Evangelho falou com muita propriedade para todos nós, que absolutamente Deus sabe qual que é a necessidade de cada um de nós. Afinal de contas, nós somos uma partícula, né, dessa inteligência suprema do universo. Estamos todos conectados ao nosso Pai Criador. Tanto que quando se pergunta onde que está Deus, que eu não o vejo, como que eu faço para encontrar, sempre lhe é dito: procura na sua consciência. E você vai ver se você está agindo conforme Deus espera que você esteja agindo, para receber, né, as benesses por aquilo de bom que você tem feito, para você, para aqueles que estão com você. Então é claro que todos nós pedimos a Deus, o nosso Pai, em nossas preces. Pode ser a matinal, pode ser a noturna, pode ser a diurna, qualquer hora do dia, qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Basta levarmos o nosso pensamento até nosso Pai, basta levarmos e abrirmos nosso coração e deixar fluir aquilo de melhor que há dentro de nós,
E claro, sempre nos lembrando dos amigos que necessitam, dos familiares que necessitam, e daqueles que mesmo não conhecemos, mas sabemos que todos são necessitados. Todos nós somos necessitados. Agora, nesse momento de prece, de elevação espiritual, onde nós nos conectamos ao nosso Criador, a intercessão de nosso querido Mestre Jesus está sempre conosco, nós precisamos ser critérios, né, também naquilo que nós levamos até nosso Pai. E abrindo nosso coração, não tem motivo algum para não pedirmos, especialmente por aqueles, vamos dizer, às quais não temos muita simpatia, aqueles a quem já nos causaram problemas, aqueles com problemas grandes ou problemas pequenos, mas pedindo também, né, que Deus fortaleça, lhe dê a devida orientação para que siga o melhor caminho. E tudo isso gera uma reciprocidade da parte do nosso Pai que vai nos fazer muito, muito bem. E quando nós fazemos uma prece, né, essa conexão por si só já é extremamente beneficiadora do nosso dia a dia, ao nosso dia a dia, do nosso organismo. Quando nós fazemos com o coração realmente, né, vamos dizer, o coração em chamas de agradecimento e querendo o melhor para nós e para todos aqueles que estão conosco, melhor ainda é essa questão, né, energética, fluídica da nossa comunicação com o nosso Pai. Especialmente quando nós nos elevamos acima de nossas deficiências, acima de nossos preconceitos, acima das nossas intolerâncias, para pedir por aqueles a quem não temos muita lá simpatia, como eu já disse. É um grande mérito, porque nós vamos aí aprendendo a entender as pessoas como elas assim são. E o Evangelho, né, disse lá, tudo que nós pedirmos vos será concedido. Vai nos ser concedido no devido tempo em que as nossas necessidades assim pedirem, assim possam ser satisfeitas, porque nós sabemos, a doutrina é bem clara nisso, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui numa colônia de férias, à beira da praia, não, nós estamos encarnados para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, mas também e principalmente para que essa evolução possa ocorrer mediante a remissão de tantos erros que nós já tivemos anteriormente. E continuamos ainda tendo as nossas encarnações, dentro da encarnação. Mas essas grandes, né, dívidas que temos, muitas vezes elas somente são ali pagas, vamos dizer assim, né, ou remidas, por situações difíceis, às vezes dolorosas, nada tranquilizadoras pelas quais passamos. E se nós precisamos passar para a nossa própria evolução, se nós formos pedir a Deus para me livrar desse sofrimento, nós vamos continuar com nossa dívida. E mesmo que, né, Deus nos atenda e nos livre do sofrimento, numa próxima nós vamos ter que voltar ao mesmo padrão, porque nós não fomos fortes o suficiente para conseguirmos superar, lutar para superar as dificuldades. A comunicação com o nosso Pai, ela é absolutamente necessária, mas precisamos entender que nem tudo que nós pedimos vamos conseguir, né? Seja para nós, seja mesmo para aqueles que estão conosco, porque acima de tudo Deus sabe, conhece muito bem as necessidades de cada um de nós, e isso é algo que precisamos sim respeitar, não é? Pois é. Então vamos aqui mandando um abraço, né? Fábio Fidelis, Luciano Ruppel, a nossa querida Alzira Crepaldi, que já manda boa noite, a Judélia Lima, a Márcia Miranda também mandando boa noite, muitos de vocês que estão chegando, estão passando, estamos então juntos nesse momento ouvindo o Evangelho. E nós falamos um pouquinho sobre a eficácia da prece. Devemos fazer prece e pedir? Claro que devemos, né? Deus lá nos ouve. Não podemos ficar sempre calados, né, com o rosto virado para a parede, esperando que tudo caia do céu, e não é assim, a gente sabe que funciona. Nós precisamos ter essa conexão com o nosso divino, e isso sempre é um motivo de fortalecimento para todos nós. Olha aqui, nosso abraço para Jamile, olha, Jamile Barreto, que está assistindo, um beijo para você, Jamile. Célia também aqui mandando para você, um abração aí para o Giovanni,
a família toda, viu? Que Deus abençoe muito vocês aí, sejam sempre muito bem-vindos aqui, nesses minutos que a gente fala um pouquinho do Evangelho e fala das coisas que nós somos responsáveis. Pois é. Olha, amigos, nós falamos de prece. A prece sempre nos leva ao bem, nos faz bem. Quer que as pessoas estejam bem, queremos que o bem esteja entre nós. Por isso é que nós agradecemos, que nós pedimos o melhor ao nosso Pai. Então não vamos nunca fazer uma prece pedindo o pior, né? Isso daí, essas coisas complicadas passam pela nossa cabeça, mas precisam ser deixadas de lado. E a Joana de Ângeles, dentro do livro Convites da Vida, aqui no capítulo 4, fala para nós rapidamente sobre o convite ao bem. Vamos ver então o que ela fala para nós sobre esse convite ao bem. Ela diz o seguinte: a problemática do sofrimento humano na atualidade pouco difere das velhas dificuldades que vêm sufocando o homem e por cujo meio o espírito elimina os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. Enxameiam em todo lugar multidões de padecentes experimentando amargura sem nome, sob inenarráveis condições de miséria orgânica, social e moral. Não apenas nas colossais metrópoles modernas em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nos campos. E isso é muito claro para todos nós, né? Sabemos muito bem disso, que dificuldades todos nós temos. Então ela continua. Palácios suntuosos, choças, né, que são aquelas cabanas bem pobrezinhas, misérrimas, diferem na paisagem arquitetônica. Quando olhamos para, ou quando nossa própria cidade, quando andamos, vamos para aqueles bairros, tem aquelas casas suntuosas, depois nós vamos para lugares onde não há tanta suntuosidade assim, motivada, claro, pelas dificuldades econômicas, né, a gente percebe essa diferença. Então ela diz, palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, claro, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isto porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias e de pouca valia. E ela traz essa questão, então, não para essa aparência, como acabei de falar, quando nós vamos nos bairros, né, tem aquelas casas lindas, maravilhosas, ou quando nós vamos para lugares onde há uma pobreza maior, pessoal com maior dificuldade econômica, financeira. Não é, a questão não é essa, a questão é que também, e principalmente, ou basicamente, nós não conhecemos o íntimo das pessoas que lá estão. Qual é o grau de sofrimento de cada uma? Por quê? Porque muitas vezes pessoas que não são economicamente privilegiadas têm um coração muito melhor, têm um humor muito melhor, têm uma visão diferente da vida, né? E vive a vida alegremente, tantas e tantas vezes agradecendo a Deus por estar ali batalhando, do que muitas vezes aqueles que habitam, claro, aquelas mansões maravilhosas e que vivem praticamente o tempo todo mergulhado naquela situação de querer sempre estar por cima, manter, etc, e há uma insatisfação e uma dificuldade muito grande, né, dessa questão da estabilidade até emocional. Então, pessoas estão dentro desses ambientes, mas qual na realidade é o grau de satisfação de cada uma? Isso nós não conhecemos. Por essa razão, diz Joana de Ângeles, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda ordem. E a gente observa isso no nosso dia a dia, né? Quando nós ligamos a nossa televisão ou vemos pelo nosso celular, que não larga o celular, né, de jeito nenhum, mas estamos lá vendo as notícias, o que está acontecendo no mundo, sintonizados com a nossa realidade. Precisamos estar, sim, sintonizados à nossa realidade, porque não podemos nos alienar, né?
Não é porque só ficamos em casa, nós não vamos saber o que acontece no mundo. Tá? E a gente vê muito disso. É aquilo que ela disse. O convite ao bem nos impele a iluminação de consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. E a gente volta naquela situação. Como que é o ambiente dentro daqueles que têm uma condição econômica, né, não privilegiada, quanto a daqueles que são muito privilegiados? Podem fazer muitas coisas? Podem. Mas qual é a qualidade das coisas que cada um faz em seu lar, em seu reduto, em sua casa? Não sabemos. E muitas vezes, estes, né, como nós falamos, às vezes aqueles que não têm nenhum estudo, como se diz, mas têm um coração muito melhor do que aquele que muitas vezes tem um imenso estudo, uma condição maravilhosa. E vamos olhar aí as condições políticas em que estamos, escândalos em cima de escândalos, e isso dá para termos uma ideia de onde que está essa tal felicidade, ou por que caminhos tantas vezes tenebrosos esse, entre aspas, bem caminha. E Joana diz: esparze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo socorro geral, simultaneamente esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo afora. Então vai muito da nossa, né, vontade, do nosso desejo de realmente auxiliar aqueles que necessitam. E não há necessidade especificamente de ser sempre um atendimento, né, físico, material, mas muitas vezes aquela atenção, aquele ouvido, aquele carinho que quantas e tantas pessoas precisam. E às vezes cada um de nós também precisa. É a Joana de Ângeles falando. E aqui, meus amigos, vamos cumprimentar nossos aniversariantes. Claro, olha que maravilha! Aniversariantes de hoje: Tiago Ferraz, Paula Gugliari, a Dulce Melo, a Dona Dulce, né, a mamãe da Lina, a sogra do Ricardo, que são conhecidos nossos, Dona Dulce também. Então, um grande abraço, que Deus abençoe, viu, Dona Dulce? Senhora, família, os filhos, todos vocês. Também, claro, isso é extensivo para todos esses que a gente fala, tá? A gente às vezes se sintoniza mais numa pessoa que é do conhecimento nosso, mas nossos desejos são os mesmos para todos. O abraço é da mesma intensidade, não interessa a distância que esteja. O que vale é o que emana do coração de cada um de nós, né? Também Damião Souza aniversariando hoje, e a Eleia Cocol Castellani, né? Ah, e a Célia está mandando um beijinho para a Eleia, né? Ela é conhecida também, já há muito tempo, né? Beijo, Paulo. Então, tudo de bom, do melhor para vocês, o nosso abraço, que também a gente estende amanhã, e temos vários conhecidos amanhã, né? Por exemplo, a Zuleika Canhola, que trabalhamos juntos um grande tempo, a gente conhece bastante, a Zuleiquinha, grande abraço, Zuleika, Deus abençoe, viu? Saúde aí, um abraço para você, para o Celso, para a criançada toda. Também, olha aqui, de todos aqui, o que eu conheço há mais tempo, que é a Vânia Regina Ortelli, desde o meu tempo de calças curtas, moleque, né, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, lá em Rio Claro, onde passei a infância. A Vânia era uma colega nossa, ela, a família, o João, enfim, né, a Viviane, colegas de infância, bem de infância mesmo. Então a gente manda um abraço para você, viu, Vânia? Que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, força na caminhada, e vamos sempre em frente. Um abração. Também aniversário amanhã da Nena Leandre, a Neide Carolina, Neide, a prima nossa, né? Casado com o Oswaldo. Grande abraço para você também, viu, Neide? Deus abençoe. Também Luciano Oliveira, o Carlos Paiva, Bárbara Santana Nery amanhã, hein, Bárbara? Você que está sempre conosco, olha aqui, sério, eu mandando beijo para você, assíduo ouvinte, né? E você está exercendo a paciência conosco, né? Está se purificando um pouquinho, né, Bárbara? E todos que estão aqui juntos, purificando, exercendo a paciência um pouquinho. Grande abraço, viu, Bárbara? Feliz por ter você e todos vocês aqui conosco. Também Flávia Bispo e Davi Chaves, o Davi também é priminho nosso aí. Um grande abraço para o Davi, saúde, força, jovenzinha aí, abraçando a vida, descobrindo a vida, e que seus caminhos aí sejam muito felizes, iluminados. E você e todos esses que nós citamos, e também os
aniversariantes, conhecidos de vocês, né? Familiares e amigos, desejamos coração a coração aquele abraço e as bênçãos do Pai iluminando sempre o caminho, tomando boas decisões na vida, no caminho do bem, plantando sementes boas para que a colheita seja boa, farta, doce, porque a colheita vem daquilo que a gente planta, não tem jeito, tá bom? Tudo de bom, do melhor para nossos queridos aniversariantes nesse momento social do nosso encontro, né, que a gente sempre fez e nós gostamos sim de fazer, mandar sempre um abraço pessoal, feliz aniversariante do dia e mesmo do dia seguinte, quando a gente não tem nosso encontro. Mas é isso, então vamos fazer o nosso momento de oração, agradecendo a paciência, a presença de vocês, aqui nosso abraço também para Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, também para Lene Souza, que está aqui conosco, né? Sempre esse pessoal amigo, amável, com muita alegria a gente acolhe, né? E aliás, eu que entro no lar de vocês aí, né? Mas vamos orar. Já que nós estamos falando pedir e obtereis, né? Do capítulo do Evangelho, hoje falamos da eficácia da prece. Vamos orar por aqueles que necessitam, vamos orar por nós, por todos nós, pedir por esse mundo de Deus, por esse planeta, por esse país que nós vivemos, né? Que é tão lindo, e pedir sempre parte do coração. E partindo do coração, nosso querido Mestre Jesus e nosso Pai Celestial também ficam muito felizes por podermos levar, querendo mesmo levar até eles o nosso carinho e pedir para aqueles que necessitam sempre. Vocês também já vão mentalizando. E aqui nós vamos orar pelo Glódemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Esmília, nossa irmã Tercília Antonella, pelo Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Maurício Barros, também Adriana, Dona Bela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Isis Ferro, Cecília Paulo, Rosa Cresce, a Jéssica Svensson, Orlando Lameu, nosso titio, Elane Peroni, Juliana Saldanha, Ruvanini Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Fancioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Belmontes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Granzera Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também Isadora Pérez Garcia, Luziane Esferra, Maria Ângela, Dona Bela. Vamos orar também, né, pelos nossos amigos, pelo André, pela Ivonete, que estão se recuperando aí de cirurgias, pela Dona Maria, nossa podóloga, também se recuperando, e orar também pelo nosso querido Aurélio Robles, né, lá do Pátio do Evangelho, que está internado, está lá num momento difícil, mas lutando, como sempre lutou, e o nosso carinho, nossa vibração amorosa, positiva, sempre pedindo aos nossos irmãos, né, aos nossos queridos irmãos espirituais, assistência, que tem toda certeza que está tendo assistência, e assim como todos nós também somos beneficiados pelos bons espíritos que vêm até nós, especialmente naqueles momentos mais difíceis, quando tanto mais precisamos de uma energia positiva, uma vibração amorosa. Então vamos fazer essa vibração amorosa pelos nossos queridos irmãos, abraçando também o nosso querido Roberto Mestre, que está conosco aí, um grande abraço para todos vocês, e vamos ao nosso momento de prece, agradecer a Deus por podermos estar juntos na batalha, no dia a dia e nesse momento. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos, Pai, em Seu nome, reunidos em nome de Mestre Jesus, e a vós louvando e agradecendo sempre o nosso querido Mestre por estar conosco.
Agradecemos, Pai, pela vida que tua misericórdia nos concedeu. E assim, neste momento, todos nós juntos, levamos até vós palavras de amor, vibrações positivas, amorosas, que saem de nosso coração, sempre vos louvando e agradecendo e também vos pedindo nossas preces, nossas súplicas até vós, nossos pedidos, pedindo sim por todos nós, por seus filhos, pedindo pelos aniversariantes desses dias que recebam suas bênçãos, pedindo por tantos e tantos pais que acolhem, que recebem seus filhos nos braços para a dificuldade do dia a dia. Abençoa a todos. Abençoa os nossos irmãos que aqui cumpriram, estão terminando de cumprir sua jornada e retornam esses dias ao plano espiritual, onde vão se encontrar com os nossos entes queridos, familiares, amigos nossos que já nos deixaram, caminhando e sim, procurando sua evolução no plano espiritual. Por isso, Pai, também levamos até vós tantos nomes, tantas pessoas queridas, amigos, familiares, aqueles que tantas vezes também não conhecemos, mas que tiramos de nossos corações o sentimento de carinho e de amor, pedindo a vós o fortalecimento, a proteção. Ao nosso querido Aurélio Robles e a todos esses irmãos que demos os nomes, que mentalizamos em nossos lares, porque conheceis as necessidades de todos nós, de cada um deles, e sabemos que fazeis o melhor por todos nós. Assim, abençoa ainda, Pai, nossas famílias, que tanto precisam deste amor, desta proteção, abençoando nossos irmãos com tantas dificuldades na caminhada, assim como todos nós as temos, e muitas vezes sendo muito prejudicados por guerras insensatas, por situações difíceis, causadas por nós mesmos. Abençoa, Pai, os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, que tanto necessita, conseguindo se elevar acima do orgulho e da vaidade tão comuns por efetivo trabalho, por aqueles pelos quais se responsabilizar. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho e abençoando todos aqueles que cumprem as suas obrigações pelo trabalho, muitas vezes duramente conseguido. Por isso, Pai, que nossas casas de oração recebam suas bênçãos, pois lá vamos sim para vos louvar, para vos agradecer a alegria da vida que nos concedestes. E por essa mesma vida que concedestes a esses irmãos que estão vindo ao mundo, e que estão se juntando às nossas crianças, jovens, adolescentes, pedimos que fortaleceis a todos eles, para que sempre trilhem o caminho do bem, do amor, do perdão, da tolerância, da indulgência, da paciência, da solidariedade, do respeito, e que juntos consigamos recuperar este mundo que já tanto prejudicamos por nossas ações impensadas, por nossa ganância e mesmo por nossa absoluta ignorância as consequências de nossos atos. Auxilia-nos a recuperar nossa fauna, nossa flora e esta água da qual dependemos e já tanto prejudicamos. Assim, Pai, levamos a vós esta prece do nosso coração dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes de nossa tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim, amado Pai, vos pedimos Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita, a todos nós reunidos, a todos os Seus filhos dispersos por esse mundo, encarnados, desencarnados, onde estejam, como estejam, que venham seus bálsamos de luz, seus bálsamos celestiais, e que possam, sim,
harmonizar, possa equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que possamos levar onde for o seu amor, sua paz, entregando aos nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos. Abençoa assim nossos irmãos que se perderam pelo caminho. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, Pai, agora e sempre. E é isso, queridos amigos. Olha aqui, vamos agradecendo, abraçando, né? Também, claro, Sandro Machado, os queridos Carlos Eduardo Aragão, também, olha aqui, para Aparecida Santiago, nosso abraço a todos vocês que deixaram aqui sua boa noite, estão deixando, que deixaram ali, né? Os likes, compartilharam. Então é isso. Eu e Célia que aqui estamos, agradecemos a participação, a paciência, a generosidade de todos os corações seus. Mandamos um grande abraço, um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração para vocês nesse meio de semana, né? Quente, calor, deu uma chuva aqui, mas ainda está meio quentinho. Então, vamos marcando um novo encontro para sexta-feira? Vamos sim. Depois de amanhã estaremos de volta, com a permissão do Pai, com saúde para todos nós, né? E sim, para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para nós. E nós temos esse refrigério espiritual pela bênção da prece que sai, que flui de nossos corações e chega a todos os nossos irmãos. Queridos amigos, agradecido pela participação, uma linda noite para todos vocês, um abençoado sono, um soninho bom, ótima quinta, ótima sexta, e até lá, quando a gente vai se ver de novo. Grande abraço para todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sobre vocês, em seus lares, e distribuam mesmo esse amor recebido do Pai sempre e sempre. Até lá, fiquem todos muito, muito bem.